No início do mês eu contraí também essa cepa Ômicron e fiquei gripado, com aquela gripe bem chatinha. Logo depois passou, graças a Deus muitos irmãos que estão aqui hoje também já passaram por ela, alguns não puderam vir hoje porque estão enfrentando. E embora esteja havendo um aumento vertiginoso de casos, a gente vê que não é mais aquele pesadelo que era 2 anos atrás, os casos já não são mais tão graves, isso já é uma exceção muito mais escassa, não é? Aqui na igreja, só no nosso grupo de oração e intercessão no WhatsApp, já devem ter passado mais de 100 nomes, especificamente pela Ômicron, e nenhum caso grave, nenhum caso de intubação, graças a Deus. Então, assim, a gente vê que essa questão da enfermidade já não é um problema tão assustador quanto vinha sendo no passado, mas o problema do coração orgulhoso, do coração autossuficiente, soberbo, que se sente independente de Deus, que se sente, então, prepotente, esse sim, esse é um mal que não tem pandemia, não é? Na verdade, ele já está presente na humanidade desde a queda. Desde a queda surgem regimes de governo fascistas, cruéis. Desde a queda, a gente vê corrupção entre os governantes, como aqui o Brasil enfrenta, e a gente vê, então, gente passando fome, porque existe corrupção para todo lado. Desde a queda, a gente vê desentendimento dentro das famílias, incapacidade de pedir perdão, de se humilhar, incapacidade de se quebrantar. O homem natural é soberbo, é prepotente. O homem natural se acha senhor da verdade, é insubmisso, é rebelde contra o próprio Criador. Desde a queda, então, famílias são destruídas. Volta e meia a gente ouve falar de celebridades, jogadores, artistas que sempre foram muito admirados por muita gente, de repente está preso, porque espancou, porque estuprou, porque fez e aconteceu. Mas como é que chegou nesse ponto de enfermidade em que a alma foi emburacando e se distanciou tanto de Deus? Volta e meia, filhos se rebelam contra os pais e sofrem as consequências dessa rebeldia. Patrões podem se tornar tóxicos para os seus funcionários, podem criar um ambiente intragável, insuportável, por causa da soberba. Então, a soberba e o orgulho azedam as nossas relações e vão sendo para nós um constante problema, de modo que a gente precisa parar e pensar nessa enfermidade especificamente. Agora, o contrário também é verdadeiro, não é? Alguém com um coração impregnado de fé, cheio do Espírito Santo, alguém que imita Jesus, que tem em Jesus seu referencial, alguém manso e humilde de coração, alguém cheio da graça de Deus, da sabedoria da palavra de Deus, é alguém que traz um ambiente agradável e leve onde passa, não é? É alguém que está edificando sua casa com prudência, com temor e tremor diante de Deus, é alguém que persegue o amor como linguagem predominante no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico. É alguém que procura exercer o seu ministério assim. Moody tem uma frase famosa em que ele diz assim: o mundo ainda está por ver o que Deus pode fazer com um homem que lhe seja completamente consagrado. O mundo está para ver o que Deus pode fazer com a minha e com a sua vida, se eu e você formos gente completamente consagrada a Ele. E essa deve ser a nossa busca, não é? E a gente vê relatos bíblicos de gente que era o primeiro caso que eu contei aqui, orgulhoso, vaidoso, como o próprio apóstolo Paulo, não é? Que perseguia a igreja, que fazia mal para as pessoas, que lançava cristãos na prisão, e de repente se torna o maior evangelista da igreja primitiva, o primeiro grande missionário da igreja primitiva. E a história que a gente vai contar é a história de Naamã, um homem que experimentou uma intervenção poderosa de Deus na sua história, no seu caráter, na sua personalidade. O que acontece com Naamã é que ele se encontra com um Deus vivo e todo-poderoso, e a partir desse encontro, sua vida não seria mais a mesma. Queria te convidar à leitura e queria que você ficasse atento a essa leitura,
Quem aí tiver passado a semana toda sem ter lido a Bíblia, vai aproveitar agora e colocar a devocional em dia, né? A gente vai ler todo o relato da história de Naamã, que está em 2 Reis 5, a partir do verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Mas Naamã então foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu daria uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhes disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua lepra tornou-se como a de uma criança. Sua pele se tornou como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, para teu servo nunca mais, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Amém, irmãos? A menina israelita tinha sido... Israel vivia uma relação naquele momento amistosa com a Síria. A Síria era sua inimiga vizinha, era uma nação poderosa, estava em situação de vantagem, mas naquele momento havia um acordo de paz. Mas quando eles estavam em guerra, quando as tropas da Síria estavam em Israel, ela foi levada para a casa de Naamã, e estava trabalhando ali como escrava da mulher de Naamã, comandante do exército sírio, do exército do povo inimigo.
um povo pagão. E aí, quando a menina observa o seu senhor afetado por uma lepra, ela profere, na verdade, uma palavra de esperança que causa uma grande repercussão. Porque, embora ela estivesse longe de Israel, o coração dela estava na presença de Deus. Embora ela não estivesse perto do templo que simbolizava a presença de Deus, o coração dela, em momento nenhum, se desconectou de Deus. E o senso de missão que ela tinha como parte do povo de Deus. E será que a gente entende o papel nosso como igreja diante de pessoas pagãs, desesperadas, perdidas, angustiadas, leprosas espiritualmente, de pregar para elas o fato de que há um Deus que pode curá-las, que pode libertá-las, que pode trazer elas dessa realidade tão devastadora para uma realidade favorável e abençoada? Será que a gente, muitas vezes, tem cumprido essa missão ou tem deixado de cumprir essa missão de falar e de proclamar? Então, a primeira coisa que eu queria destacar nesse texto é que ele é um texto sobre esperança. Uma esperança de cura que acontece a partir de um coração que vai se quebrantando. E a primeira evidência de que o coração de Naamã se quebranta e começa a se quebrantar, embora fosse muito orgulhoso, embora não temesse o Deus de Israel, foi a atitude de ouvir essa menina. Ele ouve a menina. Verso 4: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Há uma menina escrava, talvez adolescente, que tinha consciência da missão. Olha aí vocês do UP. Não importa a sua idade, não importa a sua condição social, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas pequenas para se sobreporem sobre as grandes, não é? Deus não se impressiona com aquilo que impressiona a gente. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, e naquele momento Ele decidiu usar aquela menina que era jovem, mulher, escrava, mas foi boca de Deus para um homem perdido e desesperado. E aquele homem, então, na mesma hora que ouve da sua esposa aquela palavra, então a menina conta para a esposa de Naamã, a esposa de Naamã conta para Naamã, e Naamã conta para o rei. Existe uma corrente de fé e esperança que se estabelece. O Evangelho, uma vez proclamado, uma vez que há um coração aberto ao Evangelho, irmãos, aí há esperança de dias melhores. Esse é o primeiro passo de toda a grande transformação, de todo o grande quebrantamento. Há esperança quando o coração se abre para o Evangelho, quando há um coração que está atento ao que Deus tem falado, que quer ouvir de Deus, que quer se deixar tratar por Deus. E veja que Naamã ainda não havia sido tratado totalmente por Deus, mas esse já é um princípio. Então a lepra de Naamã não pega na menina que trabalhava na sua casa, mas a fé da menina pega em Naamã. E quando a fé da menina pega em Naamã, o que acontece é que seu coração começa a se quebrantar, porque a verdade do Evangelho traz esperança. Davi fala no Salmo 51, 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Eu queria te dizer que muitas vezes você pode estar se sentindo cansado, sobrecarregado, adoecido, com a alma pesada. E o que esse texto está falando para a gente é que o primeiro passo que Deus te chama a dar hoje aqui é se abrir para esse quebrantamento, se abrir para aquilo que Deus quer fazer em você. Naamã ainda daria provas da sua soberba, mas veja bem, ele estando em posição de superioridade sobre aquela menina, ele acredita na palavra dela. Alguns perdem a habilidade de acreditar. Alguns perdem a habilidade de crer. Isso, segundo o texto, tinha acontecido com Jorão, rei de Israel, rei do povo de Deus, que tinha sido ungido para governar uma teocracia.
E Jorão, então, quando recebe a notícia, recebe a carta do rei da Síria, entra em desespero e fala: isso é uma estratégia, isso é uma armadilha, que papo é esse que eu tenho cura? Eu não tenho cura nenhuma. Jorão tinha esquecido de quem ele era, de que povo era esse que ele governava, de quem era o Deus que estava governando eles. E Naamã então vai até ele com uma estratégia, com duas estratégias diplomáticas. A primeira era com uma carta de rei para rei. Olha, vamos tentar resolver isso com base no tráfico de influências. Eu tenho uma carta aqui do meu rei, vamos tentar resolver de rei para rei. A menina não falou de rei em momento nenhum. Ela falou que tinha um profeta em Samaria. Mas Naamã leva uma carta. Vamos usar a burocracia real, não é? Para resolver essa questão. Naamã não entendia das coisas espirituais, ele era um pagão. Mas o rei de Israel, ele tinha que entender das coisas espirituais. Então, se por um lado a menina tinha consciência da sua identidade como povo de Deus, Eliseu tinha consciência da sua identidade como povo de Deus, o rei de Israel não tinha. E é isso que acontece com muitos cristãos. Se desesperam, se angustiam e perdem grandes oportunidades de serem bênção na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de classe, porque se esqueceram de quem são, do Deus a quem servem. E entram em desespero e não conseguem se ver como meio de bênção na vida dessas pessoas. Mas aquela menininha conseguia se ver, ela sabia quem ela era, ela conhecia o seu Deus. O tráfico de influência não resolveria o problema de Naamã, mas ele já sabia que a solução vinha de Israel. A segunda estratégia que ele usa é a ostentação do poder econômico, não é? Diz assim que ele levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Ele acreditava que o poder comprava felicidade, comprava cura, que o poder econômico, o dinheiro solucionava tudo. Ele acreditava nesse Deus, Mamon. Porque ele não conhecia o verdadeiro e poderoso Deus. Essa é a linguagem do soberbo. O soberbo é assim, ele acredita que ele pode resolver tudo, com tráfico de influência, com poder econômico, com seu jeito de administrar as coisas, com a sua forma de perceber o mundo, de avaliar as circunstâncias. E tem gente achando que o dinheiro traz felicidade, outros dizem, não traz, mas manda comprar. Lamento dizer, mas não traz nem manda comprar. O rico que é feliz não é feliz porque é rico, é feliz porque tem o Espírito de Deus no coração, e quem está cheio do Espírito Santo não depende de circunstâncias para ser feliz, e quem é totalmente vazio de Deus pode ter toda a riqueza do mundo, que é o mais infeliz de todos os homens. Por isso Paulo fala assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Tem gente acreditando que bebida alcoólica traz alegria, e aí ela bebe em todos os momentos de celebração, ela começa a associar a bebida alcoólica à alegria. Mentira! Celebração acontece porque nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus contente. A palavra de Deus ensina a gente a se alegrar. A alegria é parte da vida humana, ela existe a despeito da bebida alcoólica, e Paulo fala, olha, não coloque a sua esperança nisso, porque o excesso de bebida alcoólica leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam cheios, embriagados da presença do Espírito Santo, das coisas de Deus. Sejam abertos a essa penetração do Evangelho, que começa uma obra de quebrantamento. Quanto mais abertos ao Evangelho, mais desfrutaremos da paz que excede a todo entendimento. Segunda verdade é que há esperança quando há um remanescente fiel. Então, a menina era um remanescente fiel. O remanescente fiel é a parte do povo que continua fiel a Deus.
é o que restou do povo fiel a Deus. Porque sempre vão haver os apóstatas, sempre vão haver aqueles que já não estão mais alinhados com Deus, que estão desconectados. Agora Eliseu fala com a firmeza que Deus espera que todos nós falemos diante de situações como essa. Ele fala assim: por que o rei de Israel rasgou suas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Envie o homem a mim, porque há um profeta de Deus em Israel. Porque Deus é o Senhor desta nação, é Ele quem nos governa, é Ele quem reina sobre nós, e Ele fala por meu intermédio. Porque Eliseu tinha consciência do seu papel, como alguém que estava ali como remanescente fiel. Quando o exército de Israel morria de medo do filisteu Golias, o que Davi fala? 1 Samuel 17: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse filisteu incircunciso, pagão, ímpio, para vir desafiar os exércitos do Deus vivo? O nosso Deus é todo-poderoso. Quando Israel estava em pecado, em apostasia, Isaías ouve a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele responde: eis-me aqui, envia-me. Eu sei quem eu sou, eu sei que a que Deus eu pertenço, eu sei qual é o meu chamado, a minha vocação como igreja do Senhor, como discípulo de Jesus, e eu não estou aqui para me alegrar em ver o meu Senhor ser morto pela lepra. Eu estou aqui para dizer para o meu Senhor que a lepra dele tem solução, que a soberba dele tem solução, que a alma enferma pelo pecado tem solução. Mas é claro, é preciso quebrantamento. A igreja que vai mudar o mundo não é aquela em que você está indo, mas é aquela que você está sendo. Não adianta a gente ir numa igreja relevante até, mas a gente não se preocupar em ser nós mesmos, individualmente, gente que está fazendo diferença à nossa volta. Fazendo o papel dessa menina, o papel de Eliseu, sendo arautos de Deus no meio do caos, sendo proclamadores da esperança que há no Evangelho. Se você tem sido remanescente fiel, gente, então há esperança para a sua casa, há esperança para o seu casamento, há esperança para o seu filho. Sempre há esperança. Onde há um remanescente fiel, onde há alguém que ainda continua de joelho dobrado, que ainda continua buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. A célula não está andando bem, o grupo discipulado não está andando bem. Você é capaz de dizer: todavia, ainda assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Todavia, eu vou continuar orando e clamando e buscando e não me conformando, porque eu acredito que as coisas podem mudar e dias melhores virão. Não pelo meu pensamento positivo, mas por causa do Deus a quem eu sirvo, da palavra e da promessa que Ele me deu. E era assim que aquela menina e Eliseu então tinham em mente, era isso que eles tinham em mente. Em terceiro lugar, gente, sempre haverá esperança onde houver um coração quebrantado. Veja que o Naamã do início da história, apesar de ter sido contagiado pela fé da menina, ainda não havia se quebrantado. O texto diz que ele era um comandante respeitado e honrado, era um grande guerreiro, era um homem que tinha conquistado muitas vitórias da Síria. Esse é o modo como o texto revela Naamã. Mas toda aquela fama tinha subido a cabeça, de modo que quando ele vai até Eliseu, o profeta nem sai para receber ele. Alguns poderiam dizer: pô, que falta de consideração, o rei da nação vizinha poderosa, que Israel está vivendo aí uma aliança de paz, não é? Você não podia, Eliseu, ser um pouquinho mais diplomático?
e sair para receber esse grande rei com a sua comitiva real, com os seus quilos e mais quilos de ouro, de prata. Você não podia ser um pouquinho mais polido, Eliseu? Não, porque Deus queria ensinar uma lição para Naamã, e ele envia um mensageiro, para dizer: ouve o meu mensageiro, vamos ver se há quebrantamento aí de verdade, vamos ver se esse homem está de fato no processo de cura, de tratamento. E além disso, ele ainda fala assim para o mensageiro dele, diz para ele se lavar 7 vezes no Jordão. Me lavar 7 vezes, gente. Imagina a cena, você com o corpo tomado de lepra, indo se lavar num rio sujo. Uma coisa que não faz nenhum sentido do ponto de vista clínico, médico, terapêutico, nem mesmo naquela medicina. De modo que a fé de Naamã estava sendo provada. Se o evangelho daquela menininha tinha penetrado mesmo o coração dele, gente, ele ia até o fim com esse negócio. Mas você pensa que isso seria sem ser contrariado, seria fácil? Às vezes Deus contraria a gente, às vezes não é fácil não. Às vezes Deus permite a gente viver situações que confrontam a gente, que ferem a gente, que fazem a gente se sentir contrariado. E Naamã fica irado, verso 11, Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele ia vir aqui me receber de pé, e de pé ia invocar o seu Deus, e aí finalmente essa coisa toda ia ser resolvida. Eu sou um comandante, eu sou um militar, eu vou lá, faço e aconteço. Comigo é assim. Como assim? Ele não veio me receber e ainda me manda mergulhar em riozinho, que negócio é esse? Esse rio fajuto aqui, a gente tem rios muito mais bonitos. O Abana significa rio de ouro. Farfar significa o rio caudaloso e veloz. Eram rios bonitos, eram rios limpos, conhecidos por serem rios limpos. Mas sabe o que significa Jordão? Jordão significa aquele que desce. O Jordão, a parte mais baixa dele, não sei se você sabe disso, mas o Jordão fica na maior depressão da terra. O lugar mais abaixo do nível do mar é onde fica o Jordão. Então a parte mais baixa, a maior depressão por onde o Jordão passa, tem 394 metros abaixo do nível do mar. De modo que Jordão significa aquele que desce, o descedor. O que Deus está falando para Naamã é: você não vai ser curado se você não abaixar a sua bola, se você não descer. Só que ele fica indignado. Enquanto ele estivesse por cima, enquanto ele estivesse pleno de si, ele estaria vazio de Deus. Deus já havia usado uma menina escrava, agora ele usa os servos de Naamã, que se voltam para ele e dizem assim: Naamã, como é que você não vai fazer isso? Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Deus está usando as pessoas menos previsíveis para quebrantar Naamã. E muitas vezes é assim que acontece com a gente. Ele usa as pessoas que a gente menos espera e as situações que a gente menos se agrada para tratar com a gente. E é isso que ele está fazendo. E na verdade a ira de Naamã revela que a sua verdadeira impureza, gente, não era a sua lepra. A ira de Naamã revela que a sua verdadeira impureza era a sua arrogância. E muitas vezes nós também ficamos contrariados, questionamos Deus, questionamos a liderança da igreja, questionamos certas coisas que a palavra estabelece, porque nos contrariam, questionamos o remédio amargo que às vezes a gente precisa tomar para a gente ser tratado por Deus. De modo que a gente acredita que os maiores inimigos que a gente enfrenta hoje na sociedade não são o Covid-19,
não é o endividamento da população, mas o maior inimigo das nossas almas hoje é a nossa alma, muitas vezes enferma pelo pecado e carente de ser tratada por Deus. Nossa verdadeira enfermidade, e mais terrível e fatal, está na nossa alma. Thomas Brooks, certa vez, disse o seguinte: Senhor, livra-me daquele homem mau, eu mesmo. Agora, a boa notícia é que Deus nos enviou o seu Filho como remédio para a nossa enfermidade mais letal. E todo aquele que dele experimenta vai viver eternamente. Amém, irmãos? Então, se por um lado existe uma arrogância que causa separação entre nós e Deus, que atrasa a nossa vida com Deus, que vai tornando a nossa vida pesada, por outro, há também uma esperança que o Evangelho nos traz, de cura para o problema do mal do nosso coração. Agora, precisa haver quebrantamento. Precisa haver quebrantamento. As 7 vezes, 7 é um número na Bíblia que significa plenitude, completude, inteireza, perfeição. E ele então teria que se banhar por 7 vezes. E se você ler Levítico 14:7, havia um tipo de ritual de batismo em que 7 vezes o sacerdote tinha que aspergir água naquele que estava sendo purificado de lepra. Então, isso já era previsto na lei. E Naamã, então, Eliseu, então, está trazendo esse princípio para a realidade de Naamã. E falando para ele: olha, você precisa se purificar. Você precisa passar por um batismo. Seu coração precisa ser lavado. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Há um tempo atrás eu li uma frase, uma das frases mais sábias que eu li, que diz o seguinte: o coração quebrantado é o único coração sadio. Guarda essa frase. Se você não lembrar de nada da mensagem, lembra dessa frase. John Trapp, que foi o cara que escreveu ela. O coração quebrantado é o único coração sadio. Se tem alguém aqui que está com o coração altivo, duro, não está saudável. O cristão só é saudável quando o seu coração está derramado diante de Deus, está quebrantado, está humilhado diante de Deus. E essa humilhação não pode acontecer domingo a domingo, ela tem que acontecer todos os dias, porque o nosso coração, ele tem uma capacidade e uma velocidade para endurecer grande demais. Com muita rapidez a gente endurece. Então o coração quebrantado de Naamã o levou a crer na menina. O coração quebrantado de Naamã o levou a ir até o profeta, o levou a ouvir os seus servos, o levou a banhar-se pela primeira vez, o levou a lavar-se pela segunda vez. O coração quebrantado de Naamã o levou a lavar-se pela quarta, pela quinta, pela sexta e pela 7ª vez. Você consegue imaginar você fazendo uma coisa tão irracional, de forma repetitiva? Só com os olhos da fé, só com o coração quebrantado e totalmente humilhado. E sabe o que acontece depois desse massacre do ego? O que acontece é que finalmente não havia mais nele não só uma pele leprosa, diz o texto que a pele dele era como de uma criança, mas não havia mais nele a lepra da soberba no coração. Um novo homem sai daquele rio, e a conversão dele purificou a sua alma, e primeiro levou ele a reconhecer que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Essas palavras são de Naamã, depois que ele saiu do Jordão. Todos os outros deuses são falsos, tudo que eu criei até agora não valeu de nada, era mentira. Só existe um Deus e Senhor da história, e esse Deus é o Deus de Israel. Ele é todo poderoso. Eu tenho vergonha daquele homem soberbo que eu vinha sendo.
E agora ele se volta para o profeta e fala: olha, você vai ter que aceitar esses presentes. Eu tenho presente que eu quero entregar para você. Ele fala: não, eu não vou receber, não adianta. Só que agora ele não queria mais comprar a bênção. Ele não queria mais barganhar com Deus, não é? Ele queria presentear, ele queria ofertar. É interessante que esse princípio se aplica a nós como igreja. Paulo diz que cada um deve contribuir conforme colocou no seu coração, não com pesar ou com obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem contribua deve fazer isso liberalmente, com alegria, de modo que a atitude de barganhar com Deus é uma atitude abominável. E ele agora quer ofertar, e ele agora professa o Deus de Israel, e ele faz um voto público, que dali por diante ele já não teria mais parte com nenhuma daquelas divindades. Ele rompe com aquela idolatria. Mais do que isso, ele fala assim: Eliseu, eu quero levar 2 mulas carregadas de terra de Israel. Sabe por que isso? Porque aqueles povos faziam uma associação muito forte da terra com a divindade. Então o que ele queria era erigir um altar ao Deus de Israel lá na Síria. Então ele falou: vou levar 2 mulas carregadas de terra para edificar esse altar ao Deus de Israel, porque Ele é o meu Deus. E eu morro de vergonha de falar, Eliseu. De vez em quando eu vou estar lá com o rei, só que eu sou comandante, eu tenho que estar do lado dele, e ele vai cultuar, eu não vou cultuar. Mas o rei segura no meu braço para se curvar diante desse Deus. Eu não vou curvar, mas eu preciso dar o meu braço para ele, porque é o meu trabalho. Mas eu tenho vergonha até de confessar isso. Será que o Senhor me perdoa? Eliseu fala assim para ele: vai em paz. Fique com paz, que para Deus o que importa é o interior. Não é a aparência, o que importa é onde o teu coração está. Se o teu coração está nele, não importa. E esse vai em paz de Eliseu não é um simples adeus, mas é o reconhecimento de que agora Naamã estava numa relação de aliança com Deus. Algumas aplicações aqui para a gente encerrar. Primeira, certifique-se de que seu coração hoje está devidamente quebrantado. Nossa natureza pecaminosa age de uma forma que a gente está sempre tentando de novo assumir o controle. Há uma soberba inerente a todo ser humano, e todos nós estamos constantemente tentando controlar a nossa vida, tentando ser senhores de nós mesmos. Isso é um impulso natural nosso, de forma que todos os dias eu e você precisamos nos certificar de que há quebrantamento no nosso coração. Sabe por quê? Porque se não houver, olha, não vai ter solução para problemas de relacionamento, não. Não vai ter solução para problemas ministeriais e às vezes até profissionais. O pecado vai fazendo a nossa soberba embolar tudo, não é? Billy Graham disse que toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Toda vez que a gente bobeia, a gente quando vê já está navegando para longe de Deus. Porque tudo coopera para isso. Tem uma natureza pecaminosa aqui. Satanás está armando armadilha o tempo todo. Então eu preciso todos os dias me quebrantar. Se ontem você se humilhou diante de Deus, gente, já expirou o prazo. Hoje tem que se humilhar de novo. Um espírito constante de adoração, de contrição. É isso que Deus espera de nós. Não espera a perfeição. Espera apenas que a gente se quebrante. É isso que agrada a Ele. Esse Ele nunca vai desprezar. Preocupe-se apenas em apresentar a Deus todos os dias esse coração. Segunda aplicação: recuse-se a colocar sua esperança de dias melhores em outro lugar, senão em Deus. A pergunta a ser respondida não é: o Senhor vai me ouvir? O Senhor está comigo? O Senhor está preocupado com a minha causa, com a minha lepra, com a minha enfermidade, com a minha dívida? A pergunta que Jesus ensina a gente a fazer é: quando vier o Filho do Homem, encontrará por acaso fé na terra? Essa é a pergunta. Haverá gente desejosa dele, buscando a ele? A pergunta não é: vai dar tudo certo? Mas
Sim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo eles esperarem? Jesus ensina para a gente que não, que a gente não deve duvidar disso, que o Senhor está sim, cuidando da gente. Ele mesmo responde: eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Deus está sempre pronto também a trazer a gente de volta, a tratar com a gente, a ter paciência com a gente, como Ele teve com Naamã, com toda a prepotência, com toda a arrogância, com toda a soberba, com toda a indignação dele contra o profeta. No final ele queria abraçar o profeta, no final ele queria agradecer a Deus, se entregar completamente, porque sempre há esperança. Terceiro lugar, procure impregnar-se da fé que sintoniza a sua vida com a vontade de Deus. A menina estava sintonizada com Deus, ela estava longe de Israel e do lugar de culto, mas seu coração estava o tempo todo na presença de Deus. Eliseu, profeta, não desligava nunca, ele tinha aprendido com Elias, não é? Está antenado em Deus em todo o tempo. Como é que anda a sua vida de oração? Como é que anda a sua assiduidade, a sua frequência em orar, em se colocar diante de Deus? Sua hora devocional, mais do que isso, você tem levado a oração para uma prática ali no trânsito, lavando louça, no dia a dia a oração tem feito parte da sua rotina. Falar com Deus, rasgar a alma, abrir o coração, confessar pecados, clamar a Ele, chorar diante dEle, derramar a alma. Isso, gente, não é para super-heróis da fé não, tá? Isso é para o cristão comum, para mim e para você, é vida cristã normal. Ficar sintonizado em Deus, ligado naquilo que Ele tem falado, em pessoas que às vezes a gente nunca esperava que fossem ser usadas por Ele, e têm sido usadas por Ele. E a questão é, será que a gente está atento? Será que a gente está quebrantado? Será que a gente está ouvindo? Ou será que a gente está altivo, distraído, displicente, indisciplinado? Gente, o cristão não tem direito de ser indisciplinado. Indisciplina é pecado. Muita gente enfraquece, fica leproso por causa da indisciplina. Não tem uma vida regrada, não procura uma vida organizada, produtiva. E isso se reflete, é óbvio, na relação com Deus. Como é que você vai estar sintonizado com Deus se você está desleixado, fica horas na frente da TV, assimilando uma cultura porca, mas não tem tempo nunca para se dedicar a tratar o coração diante de Deus? E Eliseu nunca desligava, e o resultado foi que a fé dele, a fé da menina, impactaram vidas no seu tempo e a história até os dias de hoje. Disponha-se a ouvir Deus através das pessoas e das circunstâncias mais improváveis. Deus está falando o tempo todo. A questão é, estamos quebrantados, estamos prontos para ouvir sua voz? Senhor querido, queremos te agradecer, Senhor, por esse relato que a gente leu e meditou aqui agora, pelo milagre que o Senhor operou em Naamã, mostrando para a gente que não importa quão terrível seja a enfermidade que acometeu a nossa alma, há esperança, sempre que houver, Senhor, quebrantamento. Por isso, vem fazer de cada um de nós um servo teu quebrantado, um servo teu, Senhor, que busca todos os dias se humilhar e se curvar diante do Senhor e obter do Senhor cura verdadeira e profunda para toda prepotência, Senhor. Nós não temos resposta para o país, nós não queremos ser sabichões das redes sociais, nós não queremos ser críticos ácidos, nós não queremos ser tiranos daqueles que nos cercam, nós queremos ser gente tratável, gente ensinável, gente quebrantada, gente humilde, gente que em todo o tempo aprende com as pessoas mais simples, com as circunstâncias mais corriqueiras do dia a dia. Em teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai. Amém.